Eu vou chamar uma pessoa aqui que está do meu lado, que é pura juventude e saúde, que é o Jorge Machado. Bom dia, colega. Bom dia, Edna Maciel. Um bom dia para você, bom dia para todos. Hoje você vai destacar qual a notícia do nosso portal. Vocês que sabem que a gente aqui é um sistema de comunicação. Então nós temos a rádio, eu tenho o prazer de participar todo dia do Agenda Política. Nós temos também, além da FM O Dia, o jornal impresso, que, sem dúvida, né, já está no mercado aí há mais de 70 anos. Nós temos aqui também os mais novinhos, nós da TV e também o nosso portal. E para que você tenha informação boa, sem fake news, com credibilidade, tem que ser assim, através de profissionais como Jorge Machado e toda a nossa equipe. O que você tem hoje pra gente? Jorge, fique à vontade. Pois é, Edna, mais uma vez bom dia para você, um bom dia para quem está em casa. Edna, a gente hoje vai trazer uma situação lá do bairro Água Mineral, na zona norte de Teresina. Uma situação que tem preocupado os moradores desde então. Porque, Edna, eles estão morando à beira de uma cratera que se abriu desde a virada do ano. E a gente conversou, Edna, com a família da dona Maria do Desterro Silva, que foi uma das famílias afetadas. Para a gente explicar o que de fato aconteceu, essas famílias estavam virando o ano, como todo mundo, no dia 31 para o primeiro. E aí, né? Do nada, durante a noite, durante aquela chuva forte que deu, que caiu aqui em Teresina, simplesmente essa cratera abriu lá na região do bairro Água Mineral, porque essas residências ficavam sobre essa galeria. E aí, com isso, essas casas acabaram sendo aí engolidas por essa cratera. A gente tem o vídeo lá no portaldia.com, a nossa repórter Natália Amaral foi conferir a situação de perto. Nossa, assustador. Que mostra exatamente a situação. Olha só o tamanho dessa cratera que se abriu. E aí, Edna, atingiu pelo menos 6 casas na região. Alguém saiu ferido, Não, Jorge? não teve feridos. Graças a Deus não teve feridos. Mas pelas imagens a gente consegue perceber a gravidade da situação lá no bairro Água Mineral. Muitas casas, aí cerca de 6 casas foram atingidas e aí tiveram parcialmente o imóvel aí quebrado, levado pela força da água, e a gente, claro, foi na região verificar. A família da dona Maria do Desterro Silva disse que mora na região há 33 anos e nunca tinha passado por isso durante o período de chuvas. E como ela mesma informou, ficou surpreendida por saber que debaixo da sua casa tinha uma galeria e ela acabou cedendo. E desde então, ela mora há 33 anos na região e nunca soube que essa galeria existia debaixo da sua residência. E a casa dela teve aí praticamente 80% levada aí pela água. Curioso e horrível, né? Sim, graças a Deus, Edna, ninguém ficou ferido, porque a gente sabe que no período chuvoso aqui da capital ocorrem muitas tragédias, inclusive esse ano já aconteceu também, mas lá na região da Água Mineral, graças a Deus, nenhuma pessoa ficou ferida, Jorge, apenas essas pessoas danos. Foram para onde? Ficaram Pois é, onde? a gente procurou, claro, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que informou que 2 casas já estão passando pelo processo de demolição e que essa região, Edna, não vai ser mais possível fazer a construção de casas. Essas famílias... Risco, né? Ficou uma área de risco. Por conta do risco. E essas famílias foram inseridas nos programas sociais da Prefeitura, como a família acolhedora e também o aluguel solidário. E serão incluídas nos programas habitacionais. Então, Edna, para ficar claro, essa região não vai mais ser possível ser feita a construção de casas, justamente para evitar tragédias como essa. E essas famílias serão realocadas para outras regiões, tendo aí uma casa nova. Porém, a Sendu não informou sobre as outras residências que estão próximas à cratera, né? Porque 6 casas foram atingidas, mas a gente sabe que outras residências estão no entorno. Sobre essas residências, a Sendu não deu retorno, infelizmente. E Jorge, você que é jornalista e acompanha, sabe que isso traz à luz um outro problema antigo do nosso país, que é o déficit habitacional, que é muito alto, e a importância de programas sociais
como esses que você citou, né, que acolhem, que atendem as pessoas, e também não só em nível municipal, mas também estadual e agora em nível federal. Tivemos uma mudança de governo, parece que também outros programas de habitação, né, Minha Casa Minha Vida, se não me engano, também devem retornar, né? Pois é, e aí a gente também, esses programas sociais do governo, às vezes não tem o recurso necessário para que as pessoas sejam realocadas para outros lugares. Por exemplo, o aluguel solidário, eu acompanhei muito bem a situação lá do pessoal do parque rodoviário, que também teve aquela tragédia em 2019. E eu acompanhei esse caso, e muitas famílias estão no aluguel solidário e elas recebem R$400 por mês, que segundo essas famílias não dá para pagar, por exemplo, um aluguel. Não é suficiente. Exatamente. E além disso, além de ter que ficar no aluguel solidário, por exemplo, as famílias também esperam o recebimento das casas. E aí é um longo processo, né? Porque elas vão ser incluídas nesses programas habitacionais e para isso elas vão ter que aguardar um tempo maior para poder receber essa residência. Em relação a esse caso, a gente vai acompanhar, claro, porque essas famílias foram colocadas em abrigos agora. Isso. E aí vão ter que esperar um tempo para receber uma casa, consequentemente em outro bairro, né? Fora do água mineral. Isso, aí você tocou em outro ponto que às vezes os órgãos públicos dizem não, mas é apenas uma ajuda. R$400, gente, a gente sabe que para uma família desse tamanho, para encontrar um aluguel de R$400 é muito difícil, num lugar decente. Quando a gente chama decente, é um lugar que não corra tanto risco, que tenha um certo conforto, que tenha a divisão do quarto, da sala, enfim, que seja bem dividido, que acolha de verdade. Ainda bem que existem esses programas, né, Jorge? Mas a gente precisa que eles sejam aprimorados. E um outro ponto que você tocou, a espera para receber esses imóveis é tão grande que tem gente, eu estava acompanhando as matérias em nível nacional ontem sobre esse assunto de retorno de programas, tem gente que há 10, 20 anos espera casa que conseguiu, estava no programa Minha Casa Minha Vida, nunca recebeu a casa. Pois é, e também a gente percebe que no caso do parque rodoviário, por exemplo, da tragédia em 2019, teve todo um processo, incluindo o Ministério Público, a Prefeitura de Teresina, os entes que ficaram lá para investigar a situação. Sim. Então, no portaldia.com é um caso que a gente vai acompanhar também. Pronto, muito obrigada. E não só essas notícias, né? Não só essa notícia, mas muitas outras que se referem a todas as editorias, né? Política, economia, cidade, comportamento. A gente encontra onde, Jorge? Claro, no portaldia.com, seu líder em credibilidade também na internet. Muito obrigada, Jorge. Por nada.